profissionalizar para dar uma condição para minha mãe que quando eu era pequeno, ela teve que fazer mais esforço por mim. Aí, por exemplo, eu queria que você falasse dessa questão dessa pressão que o jogador que vem logo da base, ele tem essa ideia que ele tem que subir o mais rápido possível para o time profissional para poder dar condição de vida para a mãe, que muitas vezes passou por uma situação de aperto para ele poder jogar bola, isso vai passando. E aí também pega o gancho do que você tinha falado do esporte com função social também, né? Porque nesse quesito o esporte está sendo uma parada que pode alavancar a vida do cara ou deixar estagnado. Tem que dar palma toda hora. Não, pois é, cara, eu acho que vai um pouco ao encontro da minha primeira resposta, assim, de como que as pessoas hoje em dia veem o futebol muito mais como uma maneira de ascensão financeira do que como uma profissão que o cara vai se realizar como pessoa, assim, buscar nesse sentido. Assim. Você falou do exemplo do João Pedro, que já tem esse futuro garantido até pela questão da transação com o Watford, mas imagina quantos contemporâneos do João Pedro não vão conseguir dar esse futuro de sonho que ele buscou para a mãe dele. E as mães desses outros passaram por sacrifícios iguais ou maiores, cara. Entendeu? Tipo assim, volta um pouco naquilo que eu falei do caminho, que é muito mais para frustração do que para realização. Acho que é importante que o clube, que o empresário, e principalmente que a família, passe para o adolescente, para a criança que está começando no futebol, que aquilo ali, até uma certa idade, tem que ser muito mais uma diversão para ele, uma coisa que dê prazer, e não que, assim, que a realização dele não tem que estar diretamente vinculada ao crescimento financeiro da família ou não, entendeu? Tipo assim, ele tem que buscar chegar ao profissional do Fluminense, porque aquele é o sonho de vida dele, porque ele buscou aquilo ali e tal. Assim como eu, quando comecei lá na minha faculdade de campus, meu objetivo, meu sonho era chegar na Globo, entendeu? Isso não quer dizer que eu ia chegar na Globo para dar uma independência financeira para minha família, não, é para alcançar o máximo na profissão que eu escolhi, ou a empresa que todo mundo sempre quis estar. Então, tipo assim, eu acho que o foco não tem que ser exclusivamente financeiro e cada vez mais está vinculado a isso, porque assim, o João Pedro, que foi o exemplo que você deu, é exceção entre os amigos dele mesmo, entendeu? Eu acho muito bonito quando ele vai para lá e fala e chora e é genuíno, é verdadeiro do orgulho que ele dá para a família como atleta que ele está se tornando e do que ele pode oferecer financeiramente, mas ele também, quando ele olhar para o lado, ele vai ver quantos dos amigos dele vão se frustrar por não conseguirem aquilo que ele conseguiu, entendeu? Tipo assim, uma minoria. Então, assim, esse caminho é um caminho que tende muito mais, até sem querer ser repetitivo, mas tende muito mais a frustração do que a realização. E isso passa pela estrutura profissional da família. Eu acho que assim, a gente transfere muito para o clube, para os empresários, que são muitas vezes vistos como vilões nessa história, mas, cara, passa muito pela família. Assim, entendeu? E repito, que antigamente, pelo menos, a gente não tinha uma percepção tão evidente nesse sentido. Assim. De repente era um sonho até com o intuito financeiro da criança, do adolescente, da pessoa. Hoje em dia é uma coisa que envolve a família inteira, cara. É impressionante, assim, que muitos pais e mães até deixam de trabalhar, de repente até porque tem que se mudar. A gente viu agora no episódio do Ninho, famílias do Piauí, do Amazonas, do Brasil inteiro envolvidas. Então, acaba que o entorno se sacrifica muito por uma grande incógnita. E se o atleta não consegue atingir o objetivo, o que é muito mais provável do que atingir, repito, por uma questão matemática, a gente está vendo todo, não está vendo talentos específicos, tá uma família inteira já desmantelada, sem estrutura, a frustração não é mais de um, é de todos, então quem devia dar o suporte está frustrado também. Então é uma coisa que cada vez mais a gente vê crescer no meio do futebol, que tem esse investimento, o que era no jovem, hoje em dia na criança. Então é complicado isso. Acho que a gente tem que passar essa percepção, de entender que um jogador de futebol que chegue ao profissional é igual um advogado que consegue um plano num grande escritório, igual um repórter que chega numa grande emissora, é igual nesse sentido, assim, porque senão fica complicado, porque ele vai querer sempre mais.
O cara que queria chegar no profissional para fazer um contrato de 30 mil para mudar a vida da família, ele chega no profissional, ele nem desfruta do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Aí quando ele chega no profissional, ele já bota uma outra meta que é ir para a Europa, porque ele quer mais dinheiro, quer um contrato melhor. E aí quando ele chega na Europa, de repente no Porto, no Zenit, ele já quer ir para o Real Madrid. Ele chega no Real Madrid, ele já quer... Assim, é uma insatisfação constante muito maior do que um prazer por aquilo que ele está exercendo. Isso aí, mais uma vez, aquele repetitivo, ele tende muito mais à frustração do que à realização. Isso é complicado. Aí, cara, tipo, eu acho que, não sei se eu vou usar o termo certo, mas tipo, acho que nessa questão do futebol brasileiro, ele ser meio elitizado, que eu digo não em relação de finanças, tipo, de ser um esporte rico, eu tô falando de clube mesmo, tipo, os grandes títulos expressivos são sempre pelos clubes maiores, óbvio, a gente tem uma variação muito grande de clubes grandes, mas tipo, sei lá, tem muita gente que pode estar jogando, sei lá, vou supor, um moleque que tem o mesmo talento do Neymar, mas tá lá no, sei lá, no interior do Piauí, num time super pequeno, que não tem estrutura nenhuma, não tem base nenhuma. Você acha que, sei lá, em algum momento, forças governamentais, alguma coisa do tipo, poderia entrar com alguma ajuda, tipo, fazendo com que tenha mais jovens revelados por clubes menores, tipo São Cristóvão, que revelou Ronaldo, que acaba tendo meio que talentos perdidos, que não conseguem evoluir porque, sei lá, falta de estrutura do clube ser muito pequeno, ou ter oportunidade de ir para algum clube grande, uma cidade pequena e pá. Pode ir? Uhum. Não, o Valdívia, ele, né? Cara, então, cada vez mais esse processo de captação, ele tem sido mais precoce, então cada vez vai ser mais difícil um talento surgir vestindo a camisa de um clube pequeno, porque cada vez mais quem desponta já logo está sendo observado ou por olheiros ou por os próprios clubes. Hoje em dia tem representantes que rodam o Brasil em busca desses talentos, então é muito difícil que um clube menor vá revelar no profissional um grande talento. Tem até um exemplo recente que é totalmente fora da curva, que é o Martinelli, que está no Ituano, mas ele passou já pelo Corinthians, passou já por grandes clubes e não se adaptou, e ele fez a opção de voltar ao Ituano e subir ali para o profissional, mas ainda assim com 17 anos, ou seja, assim, é um talento precoce, mas é difícil que assim, um grande talento não seja descoberto por um grande clube hoje em dia. O processo é cada vez mais precoce, então a captação acaba sendo cada vez lá na raiz mesmo. Então, tipo assim, como tu falou, o cara pode ser... Se um fenômeno surgir no Piauí, tu pode ter certeza absoluta que algum grande clube vai ficar sabendo e vai lá monitorar, ou vai lá trazer de repente para a realidade dele, que quanto mais precoce seja, de repente o garoto pode se adaptar muito mais a esse ambiente de pressão, mas de repente, de acordo com a realidade dele, ele pode ser um grande talento, mas ele, antes mesmo de aflorar, ele já bate ali num grande clube, precocemente, com crianças que estão muito mais preparadas fisicamente, psicologicamente, e ele de repente um talento que acaba sendo perdido por essa precocidade, assim, né? Eu acho que antigamente tinha essa coisa muito mais genuína, que hoje em dia não existe mais, mas eu acho muito difícil que um talento não seja descoberto por um grande clube pela forma que hoje em dia é feito esse processo de captação, assim, cada vez mais precoce, e não só grandes clubes brasileiros hoje em dia, assim, né? Grandes clubes da América do Sul, da Europa, cada vez mais tem olheiros em competições sub-15, sub-13, sub-11. Então, assim, tu pode ter certeza que se o River do Piauí tiver lá um novo Neymar, ele vai ser descoberto por alguém. Então.